Noite, né? Para você que está nos acompanhando ao vivo pelo Facebook PT na Câmara, estamos hoje recebendo duas convidadas muito especiais aqui no programa Ponto a Ponto. Estamos com a presidenta nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, e também a deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais. Queremos dizer que estamos ao vivo também pelas páginas do PT Nacional, a do PTDF e também pelas páginas do Facebook da deputada Gleisi Hoffmann e também da deputada Margarida Salomão. E o dia aqui em Brasília hoje, além da temperatura que está um pouco quente, o dia foi muito quente aqui na Câmara, porque tínhamos hoje, né, agendado uma reunião na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ, com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas o Paulo Guedes parece que fugiu. Não quis debater reforma da Previdência com os parlamentares. Não quis conversar sobre a sua aposentadoria. Deputada Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, deputada Margarida, bem-vindas. Muito obrigada. E essa situação que o país vive, com a aposentadoria dos brasileiros correndo risco e o ministro não querendo sequer debater com os parlamentares esse tema. Olha, o ministro é um fundamentalista. Em alguns círculos acadêmicos onde ele transita, ele é também conhecido como Beato Salu. Tal é a sua fé no seu projeto. Só que fé aqui não basta. É necessário convencimento. E hoje, para nossa surpresa e também para nosso desgosto, o ministro correu. Isso demonstra um desacato, um desrespeito muito grande ao parlamento, porque, afinal de contas, nós temos a prerrogativa de fazer esse debate. E aí eu quero dizer, não é só o risco de nós perdermos a aposentadoria, é também do povo mais pobre perder o acesso ao BPC, os trabalhadores rurais, as trabalhadoras rurais, os professores, as professoras serem duramente prejudicados. Então, eu lamento que o ministro Paulo Guedes proceda com tanta covardia e tanta irresponsabilidade. É isso, Margarida tem razão. Ele não veio porque não tem o que dizer, né, Margarida? Lamentavelmente. O que ele vai dizer? Que vai cortar o salário mínimo? Que as pessoas vão passar a ganhar menos que um salário de benefício previdenciário? Que as pessoas vão ter que contribuir por 44 anos para poder se aposentar com um salário mínimo? Que vai aumentar a idade das pessoas sem considerar a função que elas desempenham? É isso que ele vai dizer, que o BPC, o benefício de prestação continuada, vai começar com R$400 quando a pessoa tiver 60 e só vai ganhar um salário mínimo quando tiver 75. Aliás, não vai nem conseguir chegar a um salário mínimo inteiro, chega a cerca de 80% do salário. Ele não tem o que dizer. Então, ele não veio por isso, porque tem medo, porque não tem argumento. Essa reforma que eles estão fazendo é para o mercado financeiro. A tal da capitalização é para tirar a previdência do setor público e jogar na mão dos bancos, para os bancos ganhar dinheiro administrando o seu dinheiro. Aliás, tirando de todas as pessoas que são trabalhadoras que contribuem com a Previdência, é o que aconteceu no Chile. Então, se nós não convocarmos esse ministro, obrigarmos a vir, ele não vai aparecer aqui. Ele vai ficar enrolando a população. Então, nós temos agora que convocar, jogar peso na CCJ, estar todos lá na próxima semana, que nós vamos ter sessão, para convocar o seu Paulo Guedes, ele que vem aqui explicar as barbaridades que ele está fazendo. E uma barbaridade, que eu acho a pior de tudo, é porque ele destrói o que é uma grande conquista do povo brasileiro na Constituição Federal de 88, que é o sistema da Seguridade Social. É isso. Ele acaba com a Seguridade Social, o projeto dele, para instituir o mercado do seguro previdenciário. Então é disso que se trata. Transformar um direito que hoje todos nós usufruímos como cidadãos e cidadãs brasileiros para nos tornarmos consumidores de um serviço bancário, um serviço precário ainda por cima. Porque, conforme nos explicou o professor chileno, hoje no Chile, os velhos pedem esmola. Uma situação que nós não encontramos no Brasil, por causa da melhoria da aposentadoria, valor do salário mínimo, e
e também por causa do acesso ao BPC. E porque a Constituição garantiu que ninguém pode ganhar menos de um salário mínimo. Exatamente. Isso está na Constituição. Essa questão do BPC começar a pagar com R$400, que é a proposta deles, é inconstitucional. Por isso que eles querem mudar a Constituição. E no Chile acontece isso. Então, você vê a população idosa pedindo esmola na rua, você vê a população idosa se suicidando. Aqui no Brasil, nós temos um cinturão de proteção e seguridade social. 80% dos nossos idosos estão cobertos pela Previdência ou pela assistência. Exatamente. Por que nós havemos de querer piorar? E é isso exatamente que a presidenta Gleisi acabou de dizer. Ele não veio ser o portador de péssimas notícias, porque esse projeto dele é ruim para todo mundo. Fugiu, é isso mesmo. Né? Diz ele que é bom para o Brasil, então eu não sei quem é o Brasil. Porque você pergunta a qualquer pessoa, e para qualquer pessoa fica pior. Ela tem que trabalhar mais tempo, ela tem dificuldade de obter acesso ao benefício. O benefício, todos os benefícios, todos, diminuem o seu valor. Então, eu não sei para quem que isso é bom. Que Brasil é esse? Deve ser outro, uma realidade paralela. Ou, aliás, Sim. é a realidade paralela do sistema financeiro. É isso aí. Só é bom para os banqueiros. Só é bom para os banqueiros. Nós estamos ao vivo pelas páginas do Facebook do PT Nacional, PTDF, e também pelas nossas convidadas, as deputadas federais Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, e a deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais. Mas enquanto o Paulo Guedes fugia, né, e não vinha cumprir seu compromisso aqui na Câmara, a oposição esteve reunida hoje pela manhã também, conversando e publicaram, né, divulgaram uma nota, né, presidenta Gleisi, mostrando a unidade na luta contra a reforma da Previdência. Muito importante. 5 partidos estávamos lá, PT, PCdoB, PSB, PDT, PSOL, aí a rede também. São 6 partidos que soltaram uma nota contra a reforma da Previdência, por todos esses motivos que eu e a Margarida já expusemos aqui, que é uma reforma contra o povo brasileiro. Então, os direitos do povo está unindo, a defesa dos direitos do povo está unindo a oposição aqui. Isso é muito importante. Nós já estamos vendo uma audiência com a OAB, queremos que seja montada uma frente cívica em defesa da Previdência e da democracia. Queremos uma audiência com a CNBB, que também soltou uma nota contra a Previdência, ou seja, envolver a sociedade civil. Essa é uma luta de todos, não é uma luta partidária do PT, daquele ou de outro partido. É uma luta de todos em favor da Seguridade Social, como disse a Margarida, um dos capítulos mais importantes da Constituição. E que nos nossos governos, com o presidente Lula, com Dilma, foi um capítulo muito defendido, muito valorizado, prestigiado, os direitos foram aprofundados. Nós queremos que isso continue a bem do povo brasileiro. Então, essa frente é importante. E hoje também, acho que a Margarida viu, nós tivemos uma reunião com a Haddad, Boulos, o governador do Maranhão, o Flávio Dino, o ex-governador da Paraíba, o Ricardo Coutinho, a Sônia Guajajara, que foi vice do Boulos, muito importante. E eles soltaram uma nota contra a reforma da Previdência, em favor da democracia e contra essa comemoração maluca do golpe militar, que é outra doideira que está acontecendo no país, e também na defesa da inocência do presidente Lula, do julgamento justo a que ele tem direito. Quero saudar aí os companheiros que se reuniram hoje de manhã e tiveram essa iniciativa. Tomara que esse grupo seja aumentado aí por outras lideranças nacionais que queiram junto lutar por essas causas. Mas eu acho que isso é uma coisa interessante. Essa causa, ela é tão obviamente antipopular que ela está, inclusive, favorecendo a coesão dos partidos de oposição, a coesão dessas lideranças expressivas que participaram do último processo eleitoral e, portanto, têm uma relação direta com o eleitor, com o cidadão brasileiro. Eu acho que também tivemos, né, presidenta, a reunião do Diretório Nacional nesse último fim de semana, que foi extremamente exitosa, expressou uma forte unidade partidária em função dessa luta que nós temos que travar, que é urgente, que é indispensável, inadiável, que vai desde a defesa da inocência do presidente Lula e a luta pela sua liberdade, até a defesa dos direitos do povo brasileiro, duramente ameaçados aí com essa reforma do Beato Salu. Mas hoje, na reunião pela manhã da oposição, o líder da minoria no Congresso Nacional, o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, também chamou a atenção
para que outros parlamentares de diferentes partidos sejam convidados também para participar desse movimento. Porque os deputados, as deputadas nas suas bases certamente, né, receberão a legítima pressão, né, da sociedade, dos movimentos sociais, dos sindicatos, porque essa reforma, de fato, a deputada Margarida comentou há pouco, também ela não é boa para ninguém, né? Para ninguém. Eu não sei. Ela é boa para os bancos. Por isso é que nós temos, é uma coisa interessante, né, a gente observar isso aí, porque é um governo tão turbulento que ele parece que se auto-sabota. Mas é necessário compreendê-lo inteiramente. Trata-se de uma confederação de interesses contra o povo brasileiro, contra a democracia, e que lutam por se priorizar. Então, o Moro, por exemplo, que é um sujeito de uma vaidade doentia, ele gostaria que fosse priorizado o pacote dele. Como os bancos e o sistema econômico prioriza a pauta da Previdência, o Moro faz beicinho. E cria conflito. Fica chateado. Por outro lado, ainda temos um outro grupo, que é, a meu ver, até difícil de discutir com ele, estava ouvindo agora no plenário, falas completamente insensatas, porque elas querem anular a história. Existe hoje uma narrativa histórica consolidada. A historiografia brasileira é uma historiografia séria, poderosa, respeitada, de que a ditadura militar foi uma ditadura horrível, cruel, que matou, que impediu, prejudicou os povos brasileiros, seus direitos humanos, os direitos sociais. E nós estamos ouvindo agora uma manifestação maluca do presidente da República de que nós devemos comemorar a ditadura democrática. Ele gosta de paradoxo. A ditadura democrática de 64. Não, é uma vergonha, né? Uma excrescência. As falas em plenário, fazendo louvor ao que foi a ditadura, fazendo louvor de novo a quem cometeu crimes, a quem torturou, falando de novo da presidenta Dilma. Quer dizer, que país é esse? Aonde nós olhamos para trás e queremos reescrever a história, como diz a Margarida, convocar para comemorar o golpe de 64. Esse golpe matou as pessoas, esse golpe impediu a liberdade no Brasil, essa ditadura colocou a nossa juventude fora do combate político. Isso custou uma geração a conscientização política e a transformação da sociedade. Nós só conseguimos, depois de muita custa, muita luta, ter a Constituição de 88. Nós poderíamos já ter tido uma Constituição cidadã há muito mais tempo. Claro, e fomos impedidos por isso. Isso não quer dizer que nós não respeitemos o setor militar, as Forças Armadas. Coisa, né? Respeitamos dentro dos limites constitucionais estabelecidos. Agora, achar que eles fizeram um governo democrático, que eles salvaram o Brasil, é uma completa inversão da história, da ordem das coisas. Então, a gente está aqui para repudiar esse tipo de coisa, não concordamos, nos manifestamos em plenário, hoje várias lideranças nossas, e é essa mesma gente que quer perverter a história, que quer acabar com a Constituição de 88, com o capítulo da Seguridade, que quer privatizar as empresas brasileiras, que quer entregar o Brasil aos Estados Unidos, que quer mudar a ordem que nós temos hoje de relações internacionais. É esse povo aí que faz essa barafunda toda e nos causa uma imensa vergonha. Mas pior que isso, causa uma imensa tristeza e dor ao povo brasileiro, porque o desemprego continua alto, mais de 12 milhões de desempregados, o trabalho é precário, a renda está baixa, as pessoas estão fazendo bico para sobreviver, não conseguem pagar suas contas. E eles disseram que tudo melhoraria quando entrasse Temer e elegesse Bolsonaro. 100 dias de governo, não tem uma medida em favor do povo brasileiro. Aliás, fiz esse desafio em plenário. Digo assim, me deem 5, como não deram? Digo, te dá uma só. O que vocês fizeram que beneficiou o povo? Porque tudo que mandaram para cá foi contrário ao interesse popular. E, na verdade, inclusive em áreas absolutamente fundamentais, estratégicas para o desenvolvimento brasileiro, como a educação. É um ministério que não existe. Colocaram lá uma pessoa que não tem respeitabilidade nem no grupo do apoia, que os apoiam, né? Um grupo maluco. Um dia eles nomeiam uma pessoa, no dia seguinte desnomeiam,
No terceiro dia, a pessoa desnomeada retorna e aí ela se demite. Então, na verdade, uns trapalhões. O que seria engraçado se fosse um filme, se fosse uma novela. Mas é a realidade, né, É a Margarida? realidade na educação brasileira, onde nós tanto avançamos nos últimos anos e onde nós tanto temos que avançar. Não há como aprofundar a democracia no Brasil, ter uma economia internacionalmente competitiva, não tem como ter um projeto de desenvolvimento sustentável nesse país, enquanto nós não tivermos uma educação inclusiva, abrangente e de alta qualidade. Isso está tudo parado. O ministro vai estar aqui amanhã, não vai? Falando Vai isso, estar aqui Margarida? amanhã. Você é da Comissão de Educação? Sabe-se lá. São as 10 Porque horas. dada Ele é essa moda, entendi, dada essa moda, ele pode também pode fugir. também fugir. Exatamente, né? foram transformados em convites, né, as convocações, Sim, justamente. por uma questão de cortesia. É. Mas isso vem prevalecendo Sim. nos últimos anos. Você convida os ministros, os do nosso governo nunca se furtaram de Sim. vir. E mesmo os do governo Temer, deve-se dizer que vinham. Sim. Agora, essa moda nova, os ministros fogem do parlamento. É uma coisa lastimável. Amanhã a previsão, deputadas, é o ministro Ricardo Vélez às 10 horas na Comissão de Educação e também o ministro Eduardo Araújo na Comissão de Relações Exteriores. Então nós temos amanhã pelo menos a previsão, dose dupla amanhã de 2 ministros. Será que eles vão amarelar também como os De 2 ministros da confusão, né? Esse que a Margarida falou, da educação e de relações exteriores, que está pervertendo tudo também. Nós estamos perdendo o mercado internacional por conta das loucuras. Com ciúmes. Ciúmes do filho do presidente. Ah, tem mais essa ainda, tem as relações emocionais. Na verdade, é um filme de Almodóvar. É um filme de Almodóvar. É kafkiano. É uma coisa terrível isso. Falar em filme, hoje pela manhã, enquanto o circo pegava fogo, pegava fogo, né? O presidente matou o trabalho e foi ao cinema, né? Nada contra ir ao cinema, né? Hoje de manhã? Hoje de manhã teve uma sessão especial. Eu vi, mas eu achei que era ontem à noite. Foi hoje às 10 da manhã. Num shopping. Deputada, num shopping aqui em Brasília. O shopping foi fechado. Veja só, eu achei que o pessoal estava até noticiando porque achou que seria popular o presidente ir à noite no cinema com a mulher, não tem problema nenhum. Não. Então nem dei bola para a notícia, então ele foi de manhã. Gazeteou e foi de manhã. Foi pela manhã, exatamente. Um exemplo. Nós quase não temos problema no Brasil, né, Margarida? Está tudo resolvido. Primeiro, não tem problema. Segundo, as pessoas no Brasil que têm sorte de ter um trabalho, o que elas estão fazendo de manhã? Trabalhando. Sim. Agora, já o presidente da República vai ao cinema. Isso é patético, né? É patético. Patético, de desrespeito ao povo, Total. fazendo de conta que o Brasil está bem. Nós estamos passando por uma das maiores crises econômicas e políticas da nossa história. Quer dizer, nós nunca deixamos o Brasil chegar a isso. Lembro nos governos do Lula, da Dilma, a responsabilidade que a gente tinha com os problemas, jamais se ausentava, corria para resolver. Criaram toda a crise em cima da Dilma para tirá-la, para prender o Lula e para entregar isso para o povo brasileiro. É isso que eles estão fazendo. Imagina se a Dilma fosse no cinema. Imagine. Lula. Não é? É. Então é uma verdadeira... É um despautério, né, gente? Vamos falar a verdade. É um despautério. É um despautério. Mas, no último final de semana, o PT esteve reunido também aqui em Brasília, o Diretório Nacional, né, as deputadas participaram, obviamente, desse evento, e se definiu um calendário, né, presidenta Gleice, que eu até tenho aqui na mão um resumo, que é a Campanha Nacional de Lutas contra a Reforma da Previdência e Lula Livre. E esse calendário se inicia já no dia 1º de abril, né, para desmascarar a mentira da reforma da Previdência. Isso. E aí, na sequência, nós temos atos, né, a Jornada Mundial e Nacional por Lula Livre. Como é que está essa campanha, presidenta Gleice, nesse momento? Assim? Então, dia 1º, dia da mentira, nós vamos aqui, deixa eu pegar aqui todas as datas, nós vamos fazer manifestações na rua. Vamos estar lá com as banquinhas nas ruas, com o nosso som, com o nosso abaixo-assinado contra a reforma da Previdência e fazendo aulas públicas, Margarida. Além de ter conversa nas universidades, aulas nas praças. Margarida é professora, nossa ex-reitora, e queremos falar com o povo. Então, eu acho que a Margarida também vai estar lá por Minas,
falando na praça pública sobre a reforma da Previdência. Eu sou doida para dar uma aula pública. Ótimo. Então, a mentira da reforma da Previdência, a mentira da Revolução de 64, da Revolução Democrática de 64, a mentira da condenação do Lula, isso tudo nós vamos estar no dia 1º de abril. E no dia 7 de abril, é 1 ano da prisão do Lula, nós vamos ter um grande ato nacional em Curitiba. E começa a nossa jornada 7, 8, 9 e 10 de abril por Lula livre. Para que na votação, no julgamento do Supremo, no dia 10, aqui em Brasília, sobre prisão em segunda instância, o Supremo reafirme a Constituição Federal. É inconstitucional a prisão em segunda instância, sem o trânsito em julgado. Por isso é importante esse ato em Curitiba e atos de solidariedade ao Lula em todos os lugares. Quem não puder ir em Curitiba, façamos ato, façamos culto, façamos manifestações culturais em favor da soltura do Lula. E tudo isso ligando ao combate da reforma da Previdência. Porque o Lula está preso não é por outro motivo, gente, que não a defesa da maioria do povo brasileiro. Se Lula tivesse solto, nós teríamos ganho a eleição, não teríamos essa reforma da Previdência e a Seguridade Social seria garantida, como ele garantiu no governo dele, Claro. fazendo melhorias. Então, esse calendário é muito importante. E daqui para frente, do dia 7 para frente, é continuar as aulas públicas, panfletagem, colher assinatura nas ruas, fazer audiências públicas nas câmaras municipais, fazer audiências públicas nas assembleias legislativas, aprovar moções contra a reforma. Tudo isso faz parte do nosso calendário de luta. Nós vamos estar com os sindicatos, com os movimentos sociais, com os movimentos religiosos, com todos aqueles que querem se contrapor a este governo que quer retirar direitos. E eu queria fazer uma observação, porque dia 1º de abril, dia da mentira, nós estamos com um governo que cresceu a partir da mentira. Isso. Que se elegeu a partir da mentira. Uma campanha maciça e absurda de fake news. Então, nesse momento, eu quero usar uma fala da professora Heloísa Starling, num artigo que ela publicou recentemente, sobre o passado que quer voltar. Ela diz expressamente o seguinte: fraudar os fatos é uma boa maneira de investir contra a democracia. Fraudamos os fatos, foram fraudados fatos para condenar o presidente Lula. Foram fraudados fatos para impedir que ele participasse da eleição. Foram fraudados fatos para montar uma narrativa fantástica que levou à eleição do Bolsonaro. Agora é duro governar com a mentira. Esse é o desafio que eles têm que superar. Como disse a presidenta Grise, 100 dias de governo, muitas mentiras contadas e nenhum serviço para ser mostrado. Então, eu acho que, nesse momento, lutar contra a mentira e aí, nesse ponto, defender a inocência do presidente Lula, eu acho que é uma tarefa de todos e de todas democratas no Brasil. Muito bem, isso mesmo. Aqui nós temos vários internautas se manifestando de todos os estados brasileiros, de várias cidades, maioria, né, elogiando o trabalho das duas parlamentares, a deputada federal Margarida Salomão, do PT de Minas, e a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT. E muitos aqui perguntam também, comentam sobre a possibilidade, né, do retorno da PEC 287, a proposta de emenda à Constituição anterior do Temer, que hoje a imprensa, inclusive, ventilou um pouco essa possibilidade, né, de não ser, enfim, de não andar essa PEC do Bolsonaro, a PEC 06, mas sim retomar a PEC do Temer, né? Então, assim, coloca essa questão aqui para que vocês analisem um pouco para o nosso internauta. Olha, diante de tanta confusão no governo, e como disse a Margarida, é difícil sustentar um governo eleito em cima da mentira, por isso as confusões, eles não conseguem se sustentar, é bem possível que um setor conservador da sociedade tente rearticular a PEC do Temer. Hoje saiu uma nota que nós temos que ficar alertas, Margarida, uma nota do chamado Centrão aqui, os partidos Centro, MDB, PP, essa turma toda aí, fazendo uma nota que tem uma coisa que é importante, mas também nos alerta para outras. Eles fizeram uma nota que não concordam com a integralidade da proposta do Bolsonaro.
Portanto, eles querem retirar o BPC, querem deixar a constitucionalização dos direitos, né, e querem tirar os rurais também da aposentadoria. Isso é bom? É ótimo. Mas tem mais maldades nessa PEC. O aumento da idade, do tempo de contribuição e um chamado sistema de capitalização, que passa a previdência pública e distributiva para os banqueiros, porque essa gente também tem aí preocupação com os banqueiros. Então, é bem possível que eles, para ter um prejuízo menor, possam e queiram fazer uma articulação com essa proposta anterior do Temer. Mas essa proposta anterior do Temer não tem um regime de capitalização. Sim. Então, possivelmente, eles tenham que fazer aí uma intervenção, uma emenda para ter. Então, a gente tem que ficar espertos. Quer dizer, apoiar aquilo tudo que nós temos que tirar que compromete o povo, mas saber que não tem bonzinhos nessa área que querem fazer a reforma da Previdência, querem entregar algo para alguém. E esse algo para alguém, leia-se, para o sistema financeiro brasileiro. Tá certo. Deputada Margarida, amanhã a senhora participa da reunião, caso o ministro da Educação venha mesmo? Certamente, eu estarei lá, vou estar na Comissão de Ciência e Tecnologia, nós... Na semana que vem receberemos o ministro, né? O astronauta que virá aqui falar sobre várias coisas, inclusive Sim. Por que ele patrioticamente defende que seja entregue a base de Alcântara, que hoje, numa audiência no Senado, eu escutei o pessoal da aeronáutica dizer que é o melhor ponto de lançamento de satélites do mundo. De foguete, inclusive, Margarida, não só satélite. Então, e o negócio aeroespacial, segundo eles próprios, em 20 anos, vai se transformar num negócio na escala de 1 trilhão de reais. Então, quer dizer, por que entregar Alcântara? Já que é um negócio tão bom, por que não devemos nós mesmos cuidar dele, explorar, não é verdade? Então, também temos essa perspectiva da vinda Sim. do ministro da Ciência e Tecnologia, mas amanhã é o Ricardo Vélez que vai nos dizer qual é o seu staff, porque é um staff móvel, é uma espécie de ministério cigano. Né? Cada dia está num lugar... No mundo da lua, literalmente. E hoje eles suspenderam a avaliação da alfabetização, né? Daquela prova também. Por 2 anos. Por 2 anos. Tinham suspendido, mas já retornaram. Um MEC, ou instável. Exatamente. Como é que você pode... Políticas de educação, gente, não são políticas de governo. São políticas de Estado. Isso aí. Por isso que nós tínhamos votado o Plano Nacional de Educação, a presidenta Dilma, ela o sancionou sem vetos. Sim. Era um avanço extraordinário e que era uma coisa suprapartidária, tanto assim que foi votado por unanimidade no Congresso. E agora estamos aí com esse espetáculo deplorável, né, em que não tem nada, não tem uma ação sendo encaminhada na área da educação. A nossa conversa está boa, né? Já estamos há 30 minutos aqui, os temas são muitos, mas eu sei também que as senhoras têm votação em plenário, né? Temos. Atrasamos, inclusive, porque estávamos esperando uma votação nominal. Né? Votação em plenário, porque a agenda aqui das deputadas começa cedíssimo e não tem hora para acabar. E nem ao cinema vamos. E nem ao cinema vão. Quer dizer, procurem pelo menos encontrar um horário assim, para assistir um filme, né? Fora do horário de trabalho, sessões, né? Fora das sessões. Deputada Grace, a senhora quer fazer suas considerações finais? Deputada Margarida? Agradecer aí a todos os internautas, o pessoal que está nos acompanhando. Eu vi aqui algumas mensagens, o pessoal torcendo. E olha, gente, se não tiver mobilização, se nós não conversarmos com o povo, principalmente com a população mais sofrida desse país, né, com as mulheres que têm dupla, tripla jornada de trabalho, as mulheres mais pobres das periferias, das comunidades, com a população negra que vai sofrer, com os trabalhadores rurais, com os idosos que recebem benefício, com os aposentados
aposentados, porque a reforma atinge você aposentado também. Porque como eles desconstitucionalizam a correção dos benefícios pela inflação, o seu benefício vai perder poder de compra. Então, quem ganha um salário mínimo vai começar a definhar. O salário já não está sendo reajustado como devia. Já tiraram do salário, não vai ter mais aquela junção que o presidente Lula fez. Além da inflação, mais crescimento do PIB. Acabaram com isso. Nós já vamos ter uma queda de renda. Eles vão tirar a inflação, você vai perder poder de compra. Então, o aposentado tem que se manifestar, os trabalhadores em geral. Esse país é um país, gente, que mais de 80% da população ganha até 5 salários mínimos. Ou seja, não ganha perto de R$5.000. Então, como é que a gente pode fazer uma reforma para retirar direito dessa população? Então, faz uma reforma para quem ganha muito dinheiro, que é o status do serviço público, juiz, procurador, esse pessoal aí. Ou aqui, os parlamentares, né, muitos ainda têm nas assembleias legislativas, têm regalias. Então, faça isso. Mas não é isso que vão fazer. Sabe por que não é, gente? Porque o lobby aqui é só lobby de quem ganha muito. De quem chega até Brasília, o povão não chega aqui. Então, essa reforma não tem como dar boa para a maioria do povo. Nós precisamos muito da mobilização de vocês para sensibilizar a Câmara e dizer, chega, o povo não quer mais perder direitos. Nós queremos salário digno, não esse salário da reforma trabalhista que coloca na precariedade a maioria dos trabalhadores. Queremos renda, salário mínimo valorizado e políticas públicas estruturadas. Esse é o Brasil que nós começamos a construir a partir de 88 e que aprofundamos com os governos do Lula e da Dilma. Porque nós sempre entendemos que o Estado brasileiro tem que ter a função de protetor social, senão ele vai virar um Estado só para a classe dominante, para poucos e principalmente para o sistema financeiro ganhar com a dívida pública. Pois é, eu também quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês que estão nos acompanhando. Uma honra para mim compartilhar esse tempo e essa conversa com uma mulher que eu tanto admiro. Igualmente, viu, Margarida? É recíproco. A deputada Gleisi Hoffmann, nossa presidenta do PT, combativa, valente e competente. Muito bom para mim estar aqui nesse momento. Eu quero acrescentar o que disse a nossa querida presidenta Gleisi, é o seguinte, é fato que nós, nesse momento, estamos numa enorme balbúrdia política. Eu acho que todos os analistas concordarão que o governo está perdido. Não tem articulação na Câmara, estão batendo cabeça os vários setores que constituem essa federação antipovo, mas a mudança não vai vir aqui. Isso. Nós certamente expressaremos e vamos fazer a luta, mas a mudança passa pela mão de cada um, de cada uma que está aí na base e que precisa ajudar a reverter essa situação, para que a gente possa refundar em bases melhores e mais justas a democracia no Brasil. Nós queremos agradecer o PT na Câmara, o PT Nacional, página do PTDF, também das deputadas Gleisi e Margarida, pela audiência, e em nome aqui da Eliane Flor, ela diz o seguinte, para encerrar o nosso programa: o Brasil já caiu, já perdeu o controle. Infelizmente, só o Lula para salvar o nosso Brasil. É isso aí, Lula livre. Lula livre. Lula livre. Boa noite.